que, ao longo do tempo, com a divisão das atribuições nas diversas esferas de poder, o município foi sobrecarregado de responsabilidades e tarefas, que não foram acompanhadas da devida reserva de garantia financeira para executá-las. Com absoluta certeza, com a sua experiência no campo de consultoria empresarial, deve ter uma alternativa interessante. Veja, Mongruel, o primeiro fato que nós teremos que levantar na prefeitura é qual que é a real situação da prefeitura. Porque é sabido que os números são divulgados, mas a real situação nós realmente não sabemos. Já buscamos esses números, mas achamos que os números que aí estão não expressam a realidade. No nosso primeiro dia de governo, após levantada essa situação de como está financeiramente a prefeitura, teremos que renegociação geral de toda a dívida da prefeitura, um levantamento do que realmente a prefeitura recebe, para que possamos ter um fluxo de caixa que nos mostre o que está entrando realmente, efetivamente na prefeitura e o que está saindo, para que possamos renegociar. Sabemos hoje que muitas pessoas não pagam seus impostos porque são taxadas, microempresas principalmente, eu que já trabalhei muito com essa área, elas são taxadas hoje. Hoje o governo federal nos diz que a inflação é 1% ao mês, mas nós temos lá impostos da prefeitura que é 5%, 10% para microempresa. Então, nós temos que readequar esse percentual de cobrança de impostos para que realmente a microempresa possa pagar. E isso, com certeza, aumenta a arrecadação. E é apenas uma das propostas. Mas o primeiro passo é levantar a real situação da prefeitura. O senhor dispõe de mais alguns segundos. Satisfeito? Satisfeito. Roberto Mongruel, direito à réplica. Um minuto. Você tem razão, Lauro. Não há dúvida nenhuma que uma alíquota de 5% é extremamente pesada numa economia dita estabilizada. Bem sabe o vereador Ricardo Mussi que a atual legislatura, na Câmara Municipal, procurou desde o início dessa gestão reduzir as alíquotas. Todas as alíquotas dos impostos municipais de atribuição do município foram reduzidas. Aconteceu com o IPTU dos imóveis residenciais, com o IPTU dos imóveis comerciais, com o IPTU dos imóveis industriais. No ISS, dos 104 campos de aplicação deste imposto, a atual legislatura reduziu 90 desses campos. Muitos com alíquotas de 5%, extremamente pesada. E reduziu para quanto? A sua maioria entre 3% e 2%. Alguém poderia entender que uma redução insignificativa, 5 para 3. Não, absolutamente. É 40% de redução na alíquota. E o que é mais importante? Seu tempo está esgotado. Sem a perda de arrecadação. Direito à tréplica, senhor Lauro, por um minuto. Hoje, sabemos que a prefeitura não tem dinheiro para investir. Eu acredito que isso aconteceu devido ao mau gerenciamento. Eu acho que com um bom gerenciamento, que é o caso que nós implantaremos na prefeitura, eu acho que nós conseguiremos gerenciar o orçamento investindo em todas as áreas, certamente buscando verbas federais também, que existem hoje fundos perdidos, verbas a fundos perdidos do FAT e de outras instituições, para que possamos implantar o nosso plano de governo. Não ficaremos apenas com o que a prefeitura arrecada hoje do município. 10 segundos. Nós iremos buscar recursos em fundos perdidos, em órgãos que a gente sabe que tem verba a fundo perdido. Seu tempo está esgotado. Bom, o senhor tem direito a fazer uma pergunta e, obviamente, a professora
Elizabeth. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, professora Elizabeth, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e tréplica. Professora Elizabeth, nós do PPS e PSB defendemos com coragem na cidade a quebra do transporte, a quebra do monopólio do transporte coletivo, por entendermos que depois de diversos estudos feitos pela sociedade pontagrossense, entidades, chegou-se à conclusão de que o preço hoje do transporte coletivo está acima do esperado. Nós defendemos essa quebra. O que o governo Tavarnaro, caso eleito, fará com o transporte em nossa cidade? A senhora tem 2 minutos para a resposta. Pois não. Esse problema é gravíssimo em Ponta Grossa. Nós sabemos que o contrato ainda é vigente por 2 anos. Durante esse período, necessitaremos cobrar cada vez mais e da maneira mais efetiva possível o melhor atendimento ao usuário desses ônibus, desse transporte coletivo, com relação a ônibus, a horários, a turnos desse transporte nos bairros. Nós chegamos em alguns lugares, em alguns locais, onde no domingo não tem ônibus. Isso não é possível, não dá para continuar assim. Com relação ao monopólio, acredito que na hora da licitação, da concorrência, a forma como se vai fazer esse edital é que vai poder quebrar ou não o monopólio. Com certeza, os técnicos especialistas no assunto estarão lá para nos ajudar a solucionar esse problema e saber como fazer isso. O Tavarnaro é o advogado competente, é um administrador, com certeza ele saberá como fazer isso com relação a esses contratos, concorrências e licitações. Lauro, você tem direito à réplica. 1 minuto. Olha, pelas suas palavras, eu acredito que vocês não pretendem quebrar o monopólio. Mas hoje é sabido que o monopólio ele realmente está gerando um problema no transporte coletivo. As linhas são deficientes, são deficitárias, o serviço é mal prestado, os motoristas não são treinados adequadamente e o transporte coletivo em Ponta Grossa tem que ser quebrado esse monopólio para que haja uma melhora no serviço. Vindo novas empresas, vai existir uma geração de emprego com essas novas empresas, aumento de impostos, consequentemente, e a melhoria do serviço, um serviço com qualidade. A senhora tem 1 minuto para a tréplica. Nós não vamos quebrar com o monopólio, mas eu acredito que esse edital dessa licitação é que vai permitir isso. Porque quando você faz um edital, como aconteceu recentemente, exigindo que tenha um número X de ônibus, de isso e aquilo, aquele outro, porque você está dizendo que vai ser só essa que vai poder. Então, você diminuindo essas exigências, com certeza haverá abertura para outras empresas poderem participar e, inclusive, não existir só uma empresa, e sim mais do que uma. Eu não sou política profissional e não tenho as artimanhas desse manejo das palavras que as pessoas têm, mas eu estou enxergando lá na frente que há possibilidade, sim, do monopólio ser quebrado, com certeza. A senhora dispõe de mais alguns segundos. Obrigada. Satisfeito? Bom, todos os candidatos nesse bloco fizeram perguntas e também responderam às perguntas. Eu gostaria de saber se os candidatos se sentem satisfeitos em relação a esse bloco e se nós já podemos chamar o 5º e o último bloco. Satisfeitos todos? No próximo bloco, nós vamos dar um tempo maior para cada candidato fazer as suas considerações. Não será concedido espaço para réplica e também não será concedido espaço para tréplica. Eventualmente, poderá ser concedido direito de resposta, caso durante a explanação um ou outro candidato possa fazer considerações
que sejam ofensivas. Citem nomes, alguma coisa nesse sentido. Logo após o intervalo, o último bloco do debate entre os candidatos a vice-prefeito. Chegamos ao último bloco do debate entre os candidatos a vice-prefeito. Fizemos uma pequena alteração neste intervalo, já com todos os candidatos concordando que é a ampliação do tempo para a explanação. Todos concordam? Vamos acrescentar mais 1 minuto. De 4 passa para 5. Todos concordam? Neste bloco, cada candidato poderá fazer as suas considerações. Não serão concedidas réplica e tréplica. Eventualmente, poderá ser concedido o direito de resposta caso, nas considerações, algum dos candidatos se refira a outro de maneira ofensiva. Se isso ocorrer, poderá ser concedido o direito de resposta. Vamos fazer o sorteio novamente. Pela ordem do sorteio, o candidato poderá fazer as suas considerações durante 5 minutos. Número 4, Roberto Mongrel. 5 minutos. Bem, em primeiro lugar, eu quero iniciar cumprimentando a TV Educativa por esta iniciativa. Aliás, a TV Educativa que nos é muito grata, afinal, foi através das gestões promovidas por esta administração que esta cidade do interior do Paraná obteve a concessão para não só a exploração do sinal, como a geração de imagens nesse espaço privilegiado que Ponta Grossa passa a contar para divulgar as suas artes, a sua cultura e, acima de tudo, as questões de interesse público e coletivo como este. Se não fosse a TV Educativa, dificilmente os candidatos a vice-prefeito numa chapa, numa eleição tão importante como essa, teriam a oportunidade de trazer as suas ideias, os seus planos e os seus projetos. Eu quero também aproveitar esse espaço reservado a essas considerações para registrar a crença, a fé que eu tenho na construção de uma cidade cada vez melhor. E todos os indicadores comprovam esta possibilidade. Durante os debates, eu procurei ouvir as sugestões, as contribuições dos demais candidatos, principalmente no que se refere à recuperação da capacidade de investimento, à recuperação da capacidade de constituição do orçamento público municipal, porque esta foi uma prioridade na atual gestão, ao encontrar o município sem condições sequer de manter as suas atribuições constitucionais, teve a decisão correta de iniciar o governo buscando a complementação dos recursos necessários através das transferências constitucionais. Bem lembrou o candidato do PPS, do PSB, de que não é possível buscar os recursos através da taxação dos contribuintes, principalmente sobre o imposto do patrimônio, que é extremamente exigente. Esta administração foi buscar na produção a sua possibilidade de aumentar os recursos públicos. Foi através do coeficiente de participação no ICMS que despencava nos últimos anos. De 1993 ao 1998, nós descemos de algo em torno de 2,8% para 2,1% de participação na distribuição do bolo do ICMS. E era fundamental que essa capacidade de transferência de recursos fosse imediatamente recuperada. E foi o que fez a atual administração. Mesmo não tendo a obrigação constitucional de buscar a geração de emprego, mais sensível a esse clamor popular, registrado em todas as pesquisas de opinião pública,
o governo decidiu pela industrialização e retomou esse processo de forma vigorosa, buscando o caminho do desenvolvimento econômico e industrial. E foi isso que aconteceu. Com visão estratégica da oportunidade de atração de empreendimentos, trouxe ao município indústrias que acrescentaram ao valor adicionado do produto industrializado em Ponta Grossa uma capacidade de recuperação no coeficiente de participação do ICMS. Para que os senhores possam ter uma ideia, as expectativas com relação ao ano de 2001, quando estarão sendo considerados os valores adicionados em 1999 e 2000, que são quando essas indústrias começaram a produzir, projetam uma possibilidade de Ponta Grossa alcançar a 4ª colocação no ranking do Estado em arrecadação. Aliás, objeto de oportuna matéria na imprensa durante esta semana. E isso nos vislumbra um futuro extremamente promissor, ou seja, a Prefeitura em condições de executar com qualidade, com objetividade, as suas atribuições constitucionais. Eu quero agradecer a oportunidade que tive, saudar a TV Educativa, através da sua direção, pelo privilegiado espaço que nos contemplou de levarmos as nossas as ideias. O seu tempo está encerrado. Vamos sortear mais um candidato que poderá usufruir de 5 minutos para as suas considerações finais. Candidato número 3, Lauro Padilha. O senhor tem 5 minutos, a contar de agora. Bom, agradeço também à TV pela oportunidade de termos esse debate. Como a professora falou no início, dificilmente saem debates de vícios. E hoje temos aqui a oportunidade de falar sobre qual é a nossa função caso os nossos candidatos a prefeito ganhem. Eu quero falar um pouquinho sobre o plano de governo nosso. Primeiro, como eu comentei há pouco, nosso primeiro passo dentro da prefeitura vai ser levantar a real situação da prefeitura. Vamos ter que cortar gastos, principalmente cargos em comissão. Isso vai ser o primeiro trabalho. Existe uma burocracia muito grande na prefeitura, muitos cargos, muito papel. Hoje temos o computador aí para nos auxiliar em todos os campos possíveis, e você não vê uma implantação de um plano de informática eficiente na prefeitura, ainda muitos papéis, você corre de secretarias em secretarias para resolver pequenos problemas. Isso vai ser inicialmente um trabalho que faremos na prefeitura. Na área de saúde, foi comentado muito que sabemos que a saúde hoje em Ponta Grossa é um caso sério. Pretendemos criar uma central de gerenciamento dos postos de saúde, onde os postos de saúde possam efetivamente mostrar o que estão fazendo. O médico vai chegar no posto de saúde e vai estar sendo, através da computação, vai estar sendo cobrado para chegar e realmente atender. Que hoje, sem essa central de atendimento, o médico chega, vai embora e ninguém fica sabendo o que aconteceu. Pretendemos também na área de saúde, junto com a Associação dos Municípios do Campos Gerais, montar um hospital regional em Ponta Grossa, que atenda a todas as especialidades, que hoje muitas especialidades vão se buscar em Curitiba. Nós não temos aqui. E toda a região sobrecarrega Ponta Grossa, o nosso pronto-socorro, por falta de ter um hospital regional. E a nossa ideia é que todos os municípios deem a sua contribuição na criação desse hospital regional. A questão da urbanização da cidade. A nossa ideia é criar microcidades, para que a população não precise se deslocar de seu bairro, da sua vila, para vir buscar um alimento na cidade, para vir buscar um remédio na farmácia. Você montando microcidades,
incentivando a criação de microcidades nas vilas, nas regiões, onde essas vilas terão toda uma estrutura, a estrutura de uma cidade, sem precisar se deslocar dessas vilas para o centro da cidade, atrás do alimento, do remédio, ou seja lá aquilo que ela esteja procurando. A questão da educação. Educação pretendemos implantar em Ponta Grossa a educação integral, onde a criança, além de receber a educação normal, ela receba também treinamento, esporte, aprenda algum ofício, e ela passe o dia todo na escola, para que seu pai e sua mãe possam trabalhar e ela não fique na rua. Porque hoje o que acontece, a criança vai para a escola, aí meio período, o resto ela passa na rua. O senhor dispõe de 1 minuto. Emprego. A questão de emprego em Ponta Grossa, os índices geram a 8% da população de emprego, porque não existe um incentivo para micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é a maior geradora de empregos em todo o país, inclusive no mundo. Precisamos incentivar a criação de mais microempresas, mas com incentivo. Não só incentivo financeiro. 30 segundos. Mas incentivo também em assessoria, porque as microempresas não quebram por falta de dinheiro, elas quebram por mau gerenciamento, porque não tem um acompanhamento contábil e administrativo da maneira que deveriam ter. Nós queremos criar um centro que acompanhe essas microempresas para que elas possam realmente fazerem com que sua empresa não Seu tempo está encerrado, senhor Lauro. Faremos agora um novo sorteio para saber qual candidato que poderá usufruir dos 5 minutos para as considerações finais desse debate. Candidato número 2, Ricardo Mussi. 5 minutos a contar de agora. Primeiramente, gostaria de agradecer a iniciativa da TVE de proporcionar esse debate, que acredito que foi bastante proveitoso. Cumprimentar os demais colegas, candidatos a vice-prefeito pela participação. E, de imediato, estamos fazendo um esclarecimento. Quando me foi perguntado a respeito da minha participação na secretaria com o fechamento de postos, na minha participação houve o fechamento de um posto na região de Bocaina, que era um posto sem demanda e que foi assaltado 3 vezes. E aí, somente este posto foi fechado. Quanto à questão de juiz da saúde da família, eu citei durante a minha explanação que Maringá, Londrina, Apucarana também já havia sido implantado, e Juiz de Fora, que é uma cidade de porte, também tem uma implantação plena. Toda a cidade de Juiz de Fora tem implantação. Então, Ponta Grossa comporta plenamente a implantação desse programa médico da saúde da família. Gostaria de falar um pouco do programa da nossa coligação. Em primeiro lugar, será, sem dúvida nenhuma, implantado o Fórum de Empresários, em que haverá a participação de toda a comunidade empresarial, Associação Comercial Industrial, CDL, sindicatos em que estão envolvidos com a área de empresas, no sentido de adequar melhor a vinda de grandes empresas e de pequenas empresas para Ponta Grossa. As grandes empresas têm o seu papel importante e as pequenas e microempresas para a geração de empregos na nossa cidade. Então, esse fórum vai estar permanentemente ativo para que se estude a questão empresarial na nossa cidade, na atração de novas indústrias e, consequentemente, de novos empregos. A educação para adultos, que já citamos, na procura de uma melhoria da qualificação profissional da nossa cidade, isso, sem dúvida, gerará também a vinda de novas empresas, sabendo que é uma cidade que se preocupa com a educação dos seus adultos também, não só com a educação de maneira geral, mas também com a educação dos seus adultos. O incentivo para a pequena e microempresa, como já citamos, a informatização do serviço de saúde. Isso foi uma das questões que coloquei enquanto secretário de saúde, não foi aceito na ocasião, e a informatização coloca o cidadão em contato direto com
qualquer posto que ele tenha atendimento, porque ele terá uma ficha que a informatização em rede fará com que ele seja identificado em qualquer posto de saúde, os tratamentos que ele tem feito, o histórico que ele apresenta, os problemas de ordem, de doença de ordem familiar. Então, a informatização é fundamental em rede em todos os postos, pronto-socorro municipal, Hospital da Criança e toda a rede pública, afinal, deverá ser informatizada. O Conselho de Vilas, esse é um programa espetacular que já acontece em Porto Alegre por 3 gestões. Ponta Grossa será dividida em 140 vilas. Cada vila terá um conselho de vilas, que vai participar quem? Associação de moradores, o padre da Igreja Católica, o conselho da Igreja Católica, os pastores evangélicos com os seus conselhos, o dono da mercearia, o padeiro, o mecânico do bairro, todos estarão convidados a participar desse conselho de vilas. Haverá uma secretaria específica com 2 técnicos que participarão dessas reuniões. Também o prefeito e vice-prefeito estarão presentes nessas reuniões. E a comunidade, dentro da disponibilidade orçamentária, é que fará a escolha e a discussão daquilo que será melhor para a sua vila. Eu sempre defendi a tese, o Péricles também, de que o que é melhor para a vila são os moradores da vila que vão decidir. Aqueles que lá moram é que sabem o que mais necessita na vila. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação nossa e será implantado. A preocupação com o turismo, que hoje é a indústria que mais rende no mundo do ponto de vista da economia, com as belezas naturais que temos em Ponta Grossa, nós vamos gerar riquezas para a nossa cidade com incentivo ao turismo, a segurança pública, sem dúvida. A participação da mulher na nossa gestão é fundamental, principalmente dentro da área de saúde e dentro da área da ação social. A mulher, com a sua intuição, com a sua feminilidade, dispõe, sem dúvida nenhuma, de uma visão bem ampla no sentido do que é necessário para a nossa cidade. E a dívida pública, há uma preocupação se será pago, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que têm a sua dívida na prefeitura, será pago e será reestruturada a dívida da nossa cidade, e tenho certeza que o nosso programa melhorará a qualidade de vida de toda a nossa comunidade. Muito obrigado. O senhor dispõe de alguns segundos aí. Muito obrigado. Satisfeito? Vamos então conferir a última pedra que ficou no globo. Número 5, professora Elizabeth. A senhora dispõe de 5 minutos para suas considerações. Sim. Cumprimento mais uma vez a TV Educativa pela oportunidade de eu estar passando por essa experiência riquíssima e inédita na minha vida. Também agradeço a coligação que me convocou, me escolheu e fez com que eu realmente aceitasse estar aqui, porque vai ser muito importante a sensibilidade da mulher aliada à racionalidade do homem e à sua própria racionalidade, porque a mulher não tem serragem dentro da cabeça, né? Estaríamos aí juntos, de qualquer forma, para o que der e vier. Nós não somos políticos profissionais, o nosso discurso não é político, deu para notar aqui a diferença do meu discurso com os políticos presentes, né? Mas é importante eu dizer que a nossa cidade precisa hoje de um bom administrador, de uma pessoa que saiba sanear as finanças desse município, que saiba administrar com competência, com coragem e que saiba enfrentar esses graves problemas sociais que acontecem na nossa cidade, referentes ao desemprego, à saúde, à segurança, à moradia, à educação, da qual eu conheço muito, porque trabalho na área educacional há 30 anos. Nós vamos encarar o desemprego em Ponta Grossa com a criação de 2 instituições importantíssimas. A primeira é o Banco do Trabalhador, a segunda são os Barracões do Progresso. O Banco do Trabalhador vai emprestar dinheiro, 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais, quanto for necessário, conforme o tamanho da ideia daquele que estiver desempregado e que tenha a coragem de empreender o seu próprio negócio. Ele vai ter o capital inicial para fazer isso. Se ele tiver espaço para fazer funcionar esse seu pequeno negócio, como diz o nosso companheiro Padilha, as micros e pequenas empresas dão muito emprego, né? Ele vai se instalar aonde ele puder.
Se ele não tiver as condições disso, ele vai se instalar nos barracões do progresso, que são espaços que estão ali para que ele dê os primeiros passos dentro desse negócio. Até que ele consiga andar com as suas próprias pernas, ele pode ficar ali. A questão da educação é muito interessante também que seja solucionada, porque não existe transformação numa sociedade que não passe pela educação. Todo e qualquer programa que nós estamos trabalhando e planejando, nós estamos pensando em ações intersecretariais, todas as secretarias voltadas para ajudar a educação. Então, o acesso e a permanência do aluno na escola vai ser o primeiro ponto, o primeiro passo, com inúmeros programas voltados para isso. A questão da estrutura física das escolas, construção de salas de aulas, manutenção dessas escolas e dessas salas, material didático, material de consumo, tudo vai ser pensado com muito carinho e atenção, porque é exatamente isso que a educação merece. A estrutura administrativa e didático-pedagógica das escolas, com certeza, terão um atendimento especial. O fortalecimento da gestão das escolas vai acontecer, criando uma identidade de cada escola. Cada escola vai ter o seu papel dentro dessa grande comunidade. A qualificação profissional e a educação permanente dos educadores, a valorização do magistério, com certeza está garantida. Já iniciando agora, logo, no dia 1º de janeiro, com o subsídio dado aos professores que não possuem ainda o curso superior e que podem e devem fazê-lo através da Universidade Eletrônica, aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os funcionários da prefeitura, ouçam bem o que eu estou dizendo, vocês serão respeitados e receberão os seus salários em dia. Não vai ser necessário chegar lá em casa e dizer, espere um pouco para comer, daqui 3 dias sai o salário. Os grandes centros de informação serão criados também, com aulas de informática, com biblioteca, com todo atendimento possível para que a educação seja muito boa em Ponta Grossa. Pensem bem, 14 na cabeça. Tavarnaro é competente, é bom e eu estarei junto com ele. Seu tempo está encerrado. Encerrado este 5º e último bloco, eu pergunto a todos os candidatos se estão satisfeitos com o resultado, pois não? Padilha? Eu só gostaria de frisar aqui que eu não sou político profissional. Senhores, não cabe direito de resposta. O candidato Mongurel já havia me solicitado. A regra do debate é bem clara. Não haverá espaço para réplicas ou tréplicas, mantendo seu direito de resposta com tempo de 1 minuto, no caso de citação nominal. Não ocorreu citação nominal. Neste caso, não cabe o direito de resposta. Agradecemos a presença de todos os candidatos presentes no estúdio, que participaram deste programa, e convidamos você, telespectador, a acompanhar o debate entre os candidatos a prefeito, que acontece no dia 21 de setembro. Na próxima quinta-feira, o Contraponto vai estar de volta discutindo mais um assunto de interesse da comunidade a partir das 9 horas da noite. Um grande abraço e até lá. Em 5 blocos, incluindo este, onde nós estaremos apresentando os candidatos e também